No vídeo de hoje eu quero te contar sobre um assunto que está sendo muito comentado ultimamente, que é sobre TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, e como a alimentação pode te ajudar a diminuir os sintomas deste problema. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico que já começa lá na nossa infância. Aparentemente ele tem causas genéticas e é aquela pessoa que está sempre meio no mundo da lua, esquecida, é aquela que leva o apelido, tá com bicho carpinteiro. Normalmente esses sintomas são mais visíveis em meninos do que em meninas. Então aquela criança que é mais inquieta ou que tem dificuldade de focar, então a criança que tem às vezes notas menores, que os pais são mais chamados na direção porque não para quieta. Então esses sintomas, já que começam lá na infância, têm relação ou podem ter relação com TDAH. Porém, esses sintomas de desatenção, inquietude, impulsividade vão vir lá para a nossa vida adulta e muitas vezes trazer consequências bem ruins para a nossa vida como um todo. Quem faz o diagnóstico vai ser uma equipe multidisciplinar. Então vamos ter aí o psicólogo, o psiquiatra, muitas vezes é necessário exames ali de imagem mesmo. Então a gente tem lá um livro que chama DSM-5, que são os critérios de diagnóstico para doenças mentais. O psicólogo vai se basear ali nesse DSM-5 para avaliar alguns critérios. Quem tem TDAH vai ter uma dificuldade muito grande em ter rotina, limites, disciplina, organização. Então a vida fica aquela bagunça. E daí você já imaginou, você que precisa emagrecer, o quanto é importante. Eu falo muito sobre isso, que o primeiro passo do emagrecimento chama organização. Então, se você tem um diagnóstico de TDAH, isso vai ser um ponto que vai te trazer uma dificuldade enorme. Mas a minha experiência aqui no consultório me diz que quando você é acompanhado por um profissional que tem um olhar mais atento, eu trabalho com nutrição comportamental, eu uso essa abordagem como forma de tratamento com alguns pacientes. Nesse caso, é muito válida essa abordagem porque eu consigo ajudar o meu paciente muitas vezes a criar uma agenda. Então, nessa organização que a gente vai fazer aqui no consultório, eu consigo dar ideias, isso vai trazendo clareza, porque ao mesmo tempo que essa pessoa é um caos mental, ela também vai conseguir ter uma direção muito focada quando ela encontra a ajuda que ela precisa e esse direcionamento para trazer clareza para que ela consiga cumprir as atividades do dia a dia. Sendo assim, o primeiro passo quando a gente pensa num paciente que precisa emagrecer e que tem TDAH é organizar um pouco essa rotina. Isso vai ter ali os processos de dificuldade dessa pessoa, mas é importante a gente estabelecer uma mínima rotina de organização e planejamento para que se consiga seguir o plano alimentar que é estabelecido. Os portadores de TDAH parecem ter alterações na região frontal do cérebro. Então, essas regiões vão ser responsáveis ali pela liberação de dopamina, vou ler aqui para eu não esquecer de nada, de noradrenalina. Então a dopamina é um neurotransmissor que é extremamente importante quando a gente pensa em prazer. Já a noradrenalina é super importante quando a gente pensa em organização, foco, motivação. Então esses dois fatores que vão estar sendo reduzidos ali em portadores de TDAH são extremamente importantes quando a gente pensa em processos de emagrecimento, né? É importante a gente ter motivação, ter prazer, então é bem importante cuidar aí dessa parte. Então tudo que
seja possível a gente incluir no contexto do dia a dia desse indivíduo para que ele tenha uma resposta melhor de liberação desses neurotransmissores, vai ser muito importante. É muito importante melhorar a produção de serotonina desse paciente. Então, os alimentos que são ricos em triptofano vão ser muito bem-vindos na dieta desse indivíduo. Então, banana, aveia, cacau, tudo isso é importante a gente trazer para a alimentação para estimular essa produção de serotonina, para que a gente melhore a liberação desses neurotransmissores. Muitos estudos mostram que quando a gente pensa em qual dieta é melhor para esses pacientes, a dieta caracterizada como dieta do Mediterrâneo vai ser a melhor estratégia que esse paciente pode utilizar. Então é uma dieta baseada em alimentos minimamente processados, ela vai ter bastante carnes mais brancas, peixes. Ômega 3 é extremamente importante quando a gente pensa em TDAH, então se você tem, procure um nutricionista para já começar a tua suplementação com ômega 3 ou incluir na tua alimentação peixes diariamente, para que você tenha um aporte suficiente dessa gordura extremamente anti-inflamatória e benéfica para a nossa saúde do cérebro. A vitamina D é extremamente importante, então se expor ao sol vai ser muito benéfico. A vitamina E, que tem bastante no amendoim, por exemplo, a vitamina C, que vai estar na acerola, na laranja, no limão, também é importante. Todas as vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B12, que está bem relacionada com a saúde da nossa mente, foco, memória, aprendizado. Então é importante que a gente avalie essas vitaminas e identifique carências e possa corrigir. Zinco, magnésio, são todos cofatores para mais de 300 funções que a gente tem ali no nosso organismo. Então é bem importante que a gente esteja em valores excelentes quando a gente pega um exame e identifica ali os valores de referência. O selênio, que vai estar contido aí nos frutos do mar, na castanha do Pará, o manganês, que vai estar no agrião. Então tem uma série de vitaminas e minerais que vão ser importantíssimos a suplementação nesses pacientes com TDAH. É bem importante melhorar o sono desse paciente também. O sono é um fator primordial quando a gente pensa em emagrecimento. O emagrecimento ele se dá quando a gente faz escolhas alimentares melhores. E se a gente tem um ciclo circadiano, ou seja, aquele sono que é menor do que 6 horas ou um sono muito atrapalhado, a gente vai ter uma tendência a escolher alimentos que sejam mais calóricos, mais doces ao longo do nosso dia. A gente vai estar mais irritado, mais cansado. Como consequência disso, essas escolhas alimentares vão ser piores. Então, incluir alguns ativos que ajudem no relaxamento do nosso corpo, do nosso cérebro, vai ser muito importante. Então, a gente tem L-teanina, o GABA, passiflora, todos esses ativos mais calmantes a nível cerebral vão ajudar a relaxar e para que esse paciente consiga ter uma noite de sono melhor. E se eu durmo melhor, eu tenho mais facilidade para emagrecer, mais facilidade para cumprir as minhas tarefas no outro dia. Eu estou menos cansado, então eu vou ter mais disposição para fazer atividade física e vou me empenhar mais em fazer escolhas alimentares melhores. Mas nada adianta eu fazer suplementação, eu estar consumindo os alimentos fontes que eu falei aqui que são importantes, se eu não estiver um intestino que seja saudável. Então é importante, o primeiro passo de tudo começa lá no meu intestino. Então, diminuir o consumo de alimentos que sejam pró-inflamatórios, aumentar o consumo de alimentos que sejam anti-inflamatórios. Então, incluir aí açafrão, as frutas, vegetais, diminuir o consumo de corantes, adoçantes artificiais, tudo isso vai ajudar para que a gente tenha uma microbiota de intestino mais saudável, colonizada por bactérias boas. Porque se eu tiver um intestino que está inflamado, essa absorção
absorção de nutrientes vai ficar prejudicada. Como consequência disso, os suplementos que eu estiver utilizando não vão funcionar, ou os alimentos que eu estiver comendo também não vão ser absorvidos. Então tudo começa com um intestino que tem que estar saudável. A gente pode usar estratégias de probióticos, né, que são os lactobacilos, para melhorar. A glutamina também pode ser uma ajuda aí quando a gente tem esse intestino que não está legal. Então é importante, primeiro passo, organizar o nosso intestino, fazer exames de sangue, verificar como estão esses nutrientes ali no nosso corpo e fazer as suplementações que são necessárias. Buscar a ajuda de um nutricionista que trabalhe com comportamento também é bem importante para que ele te ajude ali a organizar a tua rotina, te ajudar na tua agenda, melhorar o teu sono. Tudo isso é bem importante e quando está alinhado, você consegue melhorar muito esses sintomas de agitação, de hiperatividade que o TDAH acaba trazendo. E para fechar este vídeo, a boa alimentação não reflete só no nosso corpo, né? Não é só a estética que melhora quando a gente se alimenta bem. Ela também vai ajudar em todos os processos de doenças mentais que a gente tem. Tudo começa na nossa alimentação. Não existe tratamento de doenças mentais, sejam elas quais forem, se não existir um estilo de vida mais saudável. A prática de atividade física é um fator muito importante quando a gente pensa TDAH, ansiedade, depressão. É importante que a gente inclua um estilo de vida saudável para que daí eu consiga, se necessário, que os medicamentos funcionem de uma forma mais efetiva e às vezes eu consigo até evitar o uso de medicamentos se eu estiver me alimentando bem, praticando atividade física, dormindo com qualidade. Agora me conta, você tem TDAH? Envia esse vídeo para alguém que tenha. É muito importante que a gente divulgue que a alimentação pode sim melhorar a qualidade de